Olá, 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 muito boas-vindas. Como estão vocês? Para mais um dos nossos episódios aqui de leitura do Evangelho de João, estamos seguindo firmes, fortes, disciplinados. Estou gostando de ver quem está me acompanhando. Agradeço a companhia por esse caminho de composições. É muito bonito ver as composições da nossa vida, como que o passo a passo, linha a linha, rende, né? Como uma boa peregrina de caminho de Santiago, e aqui com a Bíblia do Peregrino, eu sei bem o quanto um passinho depois do outro rende. E é o que nós estamos vivenciando aqui. Começamos esse evangelho, essa leitura semanal em 8 de dezembro. Para você rever os episódios, eu organizei aí em playlist. E como que as consciências vão abrindo, as percepções vão abrindo? A gente tem que ter sempre muita paciência com os nossos olhos, com as nossas percepções, porque nós somos, ainda precisamos aceitar essa condição, estamos sobre muitos véus, né? Sob muitos véus. E tá tudo bem, esse é o caminho humano mesmo, mas eu preciso querer atravessar véus. Eu preciso querer enxergar um pouquinho mais. Esse é um trabalho diário. Nós temos hoje uma cegueira, escolhemos um caminho também por causa das limitações que nós temos, mas eu querer enxergar mais é o que vai me fazer daqui a pouco, passando também por outras escolhas, escolher diferente, escolher com mais consciência. Então, que bom poder percorrer esse caminho, lendo com vocês os trechos do Evangelho de João passo a passo e graças a estarmos dispostos a ver mais, sermos premiados, presenteados com mais clarezas. Hoje nós estamos no capítulo 8. Já lemos uns trechos aqui, estamos no versículo 12 do capítulo 8. E o título dessa passagem, vocês vão com certeza conhecer mais esse clássico. É só sucesso de bilheteria aqui nesse Evangelho de João, né? As passagens são bem conhecidas. Aqui o título, lindíssimo, já diz tanto, meu Deus, como é até difícil colocar representações simbólicas para algo tão grande assim. O título, Jesus, luz do mundo. Então, não é luz de outra coisa, luz do mundo. Grandes estudos mostram Jesus como o governador deste mundo, né? Como aquele que é responsável pelo planeta Terra. E aqui, quando ele se diz luz do mundo, nós podemos ter essa visão que ao mesmo tempo é simbólica, aquele que traz a luz, traz as clarezas, mostra o caminho, ilumina, como um eremita, né, que vai ali segurando a sua lanterna, abrindo passagem para que os outros possam ver, e literalmente esse sol, esse astro que nos dá o alimento, que nos dá condições de existência. O sol é mais do que somente a clareza. O sol dá condição de existência. Então, Jesus, como luz do mundo, não é só a clareza, a via espiritual que nos leva por um caminho do bem, do mais, do nosso norte, mas também criando condições para a existência, fica ainda mais assim robusta a participação de Jesus aqui, então, né? Vamos ao trecho, vamos à leitura e ao longo dela vamos nos debruçando sobre alguns símbolos. Vamos aos trabalhos de hoje. Como eu gosto de dizer, dá uma respirada daí, né? Uma desacelerada, é um texto bíblico, não é qualquer coisa. Eu vou até fazer um parênteses aqui antes da nossa leitura, né? Eu tenho um grupo de estudo privado, teve inscrições há pouco tempo, do Moradas Interiores da Teresa de Ávila.
E semana passada, uma das participantes trouxe algo que eu achei assim, achei divertido, né? Ela dizendo sobre o argumento de às vezes dizerem, olha, eu não confio no texto bíblico, ou nesse texto aí da Santa Teresa, ou de qualquer texto que seja sagrado, porque foi escrito por homens. Né? E ela falou, foi escrito pelos humanos. E eu fiquei nessa, mas meu Deus do céu, quando as pessoas argumentam isso, né? Ah, esse texto eu desqualifico porque texto sagrado escrito por humanos não pode ser assim tão sagrado. Eu fico pensando como, meu Deus, como que o divino se pronunciaria se não fosse através de um humano, né? Vai vir um ET trazer aqui está um texto sagrado, finalmente vocês vão acreditar porque o ET trouxe dos céus para vocês, né? Então, somos instrumentos para que o divino se faça em nós. Por isso mesmo o trabalho de ganhando mais consciência, abrindo os nossos olhos, para a gente atrapalhar menos o trabalho que o alto quer fazer através de nós. Tá? Então, meu Deus, vamos nos render, né? Vamos nos render a um texto sagrado, encontrando ali o que tem de essência, o que tem de verdade, e é pelo simbólico que nós podemos testar as verdades de um texto sagrado, ok? Então vamos lá, sentem-se daí para recebermos. Jesus, luz do mundo. De novo, Jesus lhes falou. Já começa com de novo. Mais uma vez, insistentemente, com muita paciência, às vezes nem tanta, mas de novo. Não era a primeira vez, não é inédito. De novo, Jesus lhes falou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele se posicionando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, então, olha a postura é a de me seguir. Eu estou carregando a luz, o que que você faz se você está querendo avançar? Você vai atrás da luz. Então, aqui ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Por eu ser a luz do mundo, você me segue. Tem uma ordem dos fatores. E graças a isso, por você estar na luz, você não caminha em trevas. Você está vendo por onde você está caminhando. Eu estou podendo te oferecer a luz que está comigo, né? Mas terá a luz da vida, não trevas, mas luz da vida. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho em teu favor, teu testemunho não é válido. Por quê? Porque ele está falando em primeira pessoa, ele está auto-oferecendo valor a ele. Mas nós já vimos em outras passagens Jesus dizendo: Eu sou o enviado. Não é por mim que eu falo pelo alto. Então a fala não é minha. A fala é inspirada por Deus, que é o meu Pai. Quantas vezes nós já também vimos ele falando isso, mas aqui eles insistem. Você está falando por conta própria? Está falando, está dando testemunho por você mesmo? Jesus lhes respondeu: Embora eu dê testemunho em meu favor, meu testemunho é válido, pois sei de onde venho e para onde vou. Veja, eu sei que eu fui enviado. Vós, ao contrário, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vocês não sabem a minha origem, porque se soubessem, não estariam falando o que estão falando, né? Vós julgais segundo critérios humanos. Eu não julgo ninguém. Nós acabamos de passar pela passagem da mulher adúltera e a postura irretocável de Jesus de não julgamento, né? Eu não julgo ninguém. E se julgasse, meu julgamento seria válido, porque não julgo sozinho, mas com o Pai que me enviou. Então, o que eu faço, o que eu discerno, o que eu escolho, não sou eu.
né? Eu estou fazendo por intermédio de, né? Eu estou fazendo pelo meio que eu tenho de ser instrumento desse divino. Então, ele está explicando isso o tempo todo, várias vezes, que não é por ele, que é pelo Pai, que é pela fonte que o enviou. Em vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu sou testemunha em minha causa e é testemunha também o Pai que me enviou. Eu banco a minha palavra e eu banco a palavra do Pai que me enviou. E aí, o que ele sabe que vai acontecer com esse duplo testemunho dele aqui? Dando testemunho por Deus, o que vai acontecer? A gente já sabe. Perguntaram-lhe: onde está teu pai? Com letra minúscula, que é importante. Todo o tempo em que Jesus se refere aqui a Deus, a grafia vem em letra maiúscula. Quando eles perguntam onde está teu pai, vem em letra minúscula, porque literalmente eles estão perguntando pelo pai na matéria, pelo pai humano dele, e não por Deus, né? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem o meu pai, com letra maiúscula. Se me conheceis, conheceríeis meu pai. Conhece o pai pelas obras do filho. Conhece o pai por aquilo que o filho está intermediando. Se vocês estivessem me vendo, me conhecendo, me reconhecendo, vocês saberiam de onde eu venho, mas não estão me reconhecendo, né? Essas palavras, ele as pronunciou junto ao tesouro, ensinando no templo. Ninguém o deteve, porque não havia chegado a sua hora. Mais uma vez, a oportunidade de capturarem Jesus, mas o instrumento divino é perfeito. Não é permitido que ele seja capturado antes da hora. E aqui eu quero mostrar para vocês, né? Até separei aqui nesse versículo que é o 20, ele diz assim, né? Não chegou a hora, ele diz assim, ó. Eles não conhecem a verdadeira personalidade de Jesus, que é ser filho, também com letra maiúscula, e enviado do Pai. A condição de filho implica a relação com o Pai. Ao fechar-se a revelação do Filho, se lhes ofusca o conhecimento do Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus. Então, eles não conseguem perceber, não conseguem validar, não conseguem julgar, separando o joio do trigo, não conseguem reconhecer. Com isso, já mostra que eles não conhecem o Pai, porque se eles conhecessem, ficaria mais fácil entrar em contato com a luz do Pai que estava vindo através do Filho, né? Esse vira o critério de Jesus para dizer isso a eles. Então, aqui a gente encerra esse trecho e na próxima semana nós vamos ao trecho seguinte, caminhando, avançando. Uma alegria ter a presença de vocês. Sigam aí com suas luzes, encontrando luz no mundo, luz na vida. Um grande abraço, meus queridos, minhas queridas, e até.